Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje é a nossa segunda aula. Na nossa primeira aula, que você pode estar assistindo aqui também no canal, nós falamos sobre o conceito de mulher virtuosa. E nós vimos que a mulher virtuosa é uma mulher cristã, que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou seja, Jesus é o seu modelo de vida, a palavra de Deus é o seu guia para a obediência. E que esta mulher, ela é uma mulher que possui virtudes. E o que significa isso? Que ela é uma mulher hábil para executar o seu papel de maneira eficiente. Então, não é de qualquer maneira, né? Mas de maneira eficiente. Ou seja, ela consegue os resultados ali quando ela está executando o seu papel. Quando ela entende o papel dela como mulher, de acordo com aquilo que Deus disse, com o que Deus determinou que é o melhor para todas nós. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as distorções que envolvem a vida da mulher, o conceito do que é ser mulher, quantas distorções nós temos visto hoje em dia. E vamos comentar um pouco sobre elas aqui hoje. A primeira distorção que eu quero comentar aqui é sobre a aversão a limites. Veja bem, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não querem mais ter limites, elas não querem ter regras. Muitas mulheres, até mesmo dentro da igreja, leem a palavra de Deus e já acham que a palavra de Deus é machista, que não gosta de algumas coisas, que quer mudar o conceito de submissão porque aquilo não se encaixa no que ela acha que é bom. E aí ela já começa o quê? A ter uma aversão a limites. Então, as pessoas estão assim até dentro da igreja e principalmente fora, e não só as mulheres. A gente vê isso em crianças, em jovens, em adultos, homens, mulheres. As pessoas, elas querem ser livres para ser o que quiser e sem perguntar a direção de Deus, sem saber o que Deus pensa ou o que Deus determinou na sua palavra. Então veja, até mesmo quem lê a palavra de Deus já está lendo com olhos de aversão à regra, aversão a limite. Eu não gostei disso aqui, eu descarto isso, eu pego só isso aqui para minha vida. E nós não podemos ser assim. E aqui no livro da Rebecca Merkel, eu coloquei esse livro aqui do lado, porque ela vai tratar aqui de alguns temas que nós vamos comentar aqui sobre distorções. E aqui no livro Eva no Exílio é um livro que fala contra o feminismo, que fala contra estereótipos de mulher que as pessoas estão criando, que vai falar aí a respeito também do verdadeiro papel da mulher cristã, né? Qual é o propósito da mulher, o propósito verdadeiro que Deus criou a mulher. Então, é um livro muito bom para as mulheres cristãs. E aqui ela vai dar um exemplo e vai citar aqui o livro de Neemias. Eu achei muito interessante essa citação dela, porque ela comparou a nossa situação atual à situação de Neemias. A gente sabe que Neemias participou ali da reconstrução do muro de Jerusalém. O muro de Jerusalém havia sido derrubado e, veja, é a mesma coisa o que está acontecendo hoje, né? Imagina que nós temos um muro, que é um muro aqui bom, né, de valores cristãos, de um padrão moral cristão, valores de castidade, valores de família, valores de obediência mesmo, contra o pecado. E as pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão tentando, né, o mundo, eles estão tentando derrubar esse muro, eles estão tentando acabar com esses valores cristãos, eles estão tentando destruir os princípios. Nós vemos até mesmo aí teologias liberais, até dentro das próprias igrejas a gente vê que pessoas estão tentando derrubar os valores, os princípios verdadeiros do cristianismo que Jesus nos ensinou. Então, está havendo uma guerra. E veja, Deus levanta ali, né, Neemias, e Neemias participa da reconstrução desse muro. E ela compara ali essa situação conosco, que nós podemos ser como Neemias. Diante de nós, nós temos às vezes um muro que estão tentando derrubar ele, que está meio derrubado ali, mas que nós podemos ser agentes de reconstrução desses valores cristãos, desses princípios. Então,
se o mundo está tentando derrubar esse muro, que eu e você, né, nós mulheres, possamos ser como Neemias, que a gente ajude a reconstruir esse muro dos princípios verdadeiros da palavra de Deus. E isso começa onde? Dentro da nossa própria casa, com o nosso esposo, com os filhos, para as mulheres que têm filhos, né? Coloque esses princípios e valores cristãos na mente dos seus filhos e também, claro, do seu esposo, caso o seu esposo não seja conhecedor da palavra, não seja cristão ainda. Veja, nós temos uma oportunidade incrível diante de nós, porém, sabemos que temos um público hostil. O mundo não está de brincadeira, ele está todo o tempo atacando. Você sabe que hoje os filhos estão sendo ensinados nas escolas sobre todo tipo de ideologia diabólica. Então, os pais, mães, fiquem atentas em relação a isso. Então, reconstrua esse muro, esses valores cristãos dentro da sua casa e tome muito cuidado com esses ataques de fora na vida, especialmente aí dos seus filhos, tá? E eu coloquei aqui uma frase de Chesterton que é muito interessante. Olha só, a arte é limitação. A essência de todos os quadros é a moldura. Veja que ele está falando de limite. O quadro, ele tem uma moldura que é o quê? Um limite. Se você desenhar uma girafa, deve desenhá-la de pescoço comprido. Se dentro do seu método criativo arrojado, você se julgar livre, é o que a sociedade faz hoje, ela se julga livre, para desenhar uma girafa de pescoço curto, de fato descobrirá que não está livre para desenhar uma girafa. Então, se alguém quer desenhar uma girafa de pescoço curto, ela pode até fazer isso, mas no final das contas ela não desenhou uma girafa, ela desenhou qualquer outra coisa. Por quê? Porque existe uma natureza, existe algo que é da natureza. Então, o homem tem uma natureza, a mulher tem uma natureza e nada vai mudar isso, né? A natureza é como Deus criou, nada pode mudar aquilo que Deus criou do jeito que ele criou. E a gente vê isso muito claramente hoje na ideologia de gênero. Veja, isso aqui é um grande problema, porque o homem diz que ele é mulher. Mas veja, ele está se julgando livre para dizer que ele é uma mulher, mas ele jamais vai ser uma mulher. Por quê? Vamos supor, ele não consegue jamais gerar um filho, ter um filho no seu ventre. Ele não tem a mesma biologia, ele não é mulher. Ele pensa que ele é livre para se dizer mulher, mas ele jamais vai ser. Então, é uma doutrina diabólica. Não poderia deixar de comentar aqui, faz parte de todas essas distorções. Isso aqui é um grande problema, porque às vezes, mulheres, nós somos contra a ideologia de gênero, achamos que isso aqui é demoníaco, mas muitas vezes dentro da nossa casa, nós estamos agindo como? Nós estamos tendo a atitude de homens. Nós falamos que nós somos mulheres, sabemos que somos mulheres, somos contra a ideologia de gênero, mas a gente às vezes está agindo como homem dentro de casa, querendo impor sempre as nossas decisões, achando que nós somos sempre melhores. Então, assim, a gente se julga livre para interpretar a palavra de Deus do jeito que a gente quer, para agir do jeito que a gente quer, para ser mandona, para ser a cabeça do lar, sendo que não foi nada disso que Deus estabeleceu para nós. Então, eu queria comentar tudo isso aqui, né? Porque eu achei que seria importante para nossa reflexão. Nós temos que andar na contramão do mundo dessas distorções. E uma dessas distorções é essa aversão a limites. Deus estabeleceu um limite e nós temos que viver dentro dele para nós termos sucesso. É isso que eu coloquei aqui. Eu não me lembro se essa frase é do Chesterton ou se é da Rebecca. Mas ela estava aqui nesse livro que eu comentei com vocês. E eu queria comentar essa frase, eu achei incrível. As linhas definem e criam o espaço no qual a excelência pode prosperar. Veja bem, as linhas, né, o limite, olha só, eu desenhei essa linha vermelha aqui, que vocês estão vendo, esse quadrado aqui. Essa linha, ela define e cria o espaço no qual a excelência pode prosperar. Então, veja, considere essa linha, esse limite aqui, como a palavra de Deus. A palavra de Deus
ela é o meu guia. Ela é que define o meu limite, até onde eu posso fazer, até onde eu posso agir, como deve ser o meu comportamento, é a palavra de Deus. Então, ela define o espaço onde a excelência pode prosperar. Então, se eu, mulher, estiver aqui dentro desse quadrado, se eu não extrapolar, se eu continuar aqui dentro desse quadrado, que é a palavra de Deus, eu vou alcançar o quê? A excelência. Eu vou ter um lar abençoado, porque eu tô cumprindo o quê? O meu papel. Mas o que acontece hoje, aquilo que eu falei, que é o mesmo princípio da ideologia de gênero. As mulheres, elas querem pegar esse quadrado aqui, elas querem excluir isso aqui, e elas não querem essa regra, elas não querem esse limite, e elas começam a pular para fora aqui da palavra de Deus, a sair desse quadrado, desse limite, e aí, fora desse espaço, o que a gente vai ter? A gente não vai ter, aliás, a excelência. Se você sair desse espaço da palavra de Deus e você quiser agir como homem, você não vai ter excelência. Você vai ter um lar fracassado, porque você está indo contra a palavra de Deus, você está indo contra os limites e as linhas que Deus definiu. A gente precisa entender isso. Quem definiu isso aqui, gente? Deus, que é o dono de toda a sabedoria, que sabe qual a melhor maneira que a família funciona, ele sabe de todas as coisas, e nós queremos ir contra o dono da sabedoria. Então, mulher, nós estamos aqui para estudar, para que a gente possa permanecer aqui dentro desse quadrado, que é onde a excelência vai prosperar, onde o nosso lar vai ser abençoado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos continuar aqui a falar sobre as distorções, nós vamos falar sobre os estereótipos. Que Deus abençoe a sua vida.